Pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá então para a nossa terceira aula. Eu creio que vai ser um pouco mais rápido, um pouco mais simples, não é rápido não, né? Um pouco mais simples de compreender, de entender. A outra, a gente estendeu um pouco mais, foi um pouquinho mais densa, né? Mas como eu falei, vale a pena sempre lembrar tudo isso, porque é um processo e é progressivo, certo? A gente vai meditando, a gente avança e a gente volta, a gente avança e a gente volta, e é cíclico, tá? No sentido de que a gente precisa entender novas coisas, trazer novos entendimentos, outros textos e assim por diante, mas a gente sempre está voltando, até porque, inclusive a Gênesis, né? A origem de todas as coisas. Então nós precisamos realmente estar nesse ciclo de avançar e retroceder no entendimento. Eu gostaria de lembrar novamente o seguinte: surgem as dúvidas, tá? Vão surgir as dúvidas, algumas lacunas em todo o processo desse entendimento, tudo isso, mas a gente precisa ter paciência mesmo, ter calma, tá? Eu não estou com realmente nenhuma pressa, tá? Não é nem passar esse estudo, não, é estudar tudo isso, tá? O Watchman mesmo ele orienta a ler e reler o livro, a compreensão, até porque a verdadeira compreensão e entendimento não vai vir do intelecto, da leitura pela leitura, do entendimento pelo entendimento, não. Categoricamente ele afirma que a gente precisa do Espírito para que isso venha gerar vida através do Espírito e no Espírito, ok? Através do Espírito de Deus, no nosso Espírito gera vida, tá? E mais entendimento, mais essa vida, tá? Então, tudo isso, o entendimento pelo entendimento é muito arriscado, enfim, e ele até, inclusive, ele pontua isso nessa terceira aula, nessa terceira parte, no sentido de que até mesmo a busca por um entendimento espiritual das coisas espirituais é arriscado. Então, com isso eu quero dizer o seguinte: a gente precisa ter calma, tá? E aí que eu estou falando principalmente aqui para os líderes dos grupos, em deixar o Espírito trabalhar em mim, em você e nos demais irmãos, para que isso não seja só realmente um estudo, um entendimento, como a gente sempre fala aqui. Então, não pode ser, de forma alguma, tá? Você já percebe que é um pouco denso, um pouco complexo algumas coisas, é natural que tem as lacunas, tem as dúvidas, tem tudo isso, mas certamente muitas dessas é o Espírito que precisa preencher, é o Espírito que realmente vai gerar e vai trazer a vida, não é nem um entendimento, não é nem um outro texto, não é nem algo nesse sentido. Às vezes sim, mas às vezes não. Provavelmente nós precisamos entender muito no Espírito, tá? E eu estou falando para mim, a meu respeito. Então, realmente eu não estou com pressa. Você sabe que quem é daqui da igreja, frequenta, sabe que as coisas que nós temos, repetimos várias vezes as mesmas coisas, temos calma em passar tudo isso, não temos pressa em correr, em concluir um livro, 2, 3. A gente não temos isso, tá? Não temos. Estamos na primeira parte do primeiro livro, ok? Ainda na próxima aula, concluiremos a primeira parte do primeiro livro, que é a parte da salvação, tá? Então aqui a gente vai falar um pouco sobre a anatomia da queda, ou entender um pouco mais ali a questão da queda, e na próxima aula um pouco mais da salvação, talvez um pouco mais curta, a gente consiga concluir essa primeira parte. Então, mesmo que a gente tenha que falar muitas vezes sobre o mesmo assunto, ou circular, né? Tudo parece que estamos falando a mesma coisa, sempre tem coisas novas que estão sendo introduzidas, que Deus está nos ministrando, está nos ensinando, tá? E certamente precisamos continuar em oração para que o Espírito nos ensine realmente, revele isso ao nosso espírito, que é inalcançável, uma coisa que eu não consigo passar, uma coisa que eu não consigo entender lendo, são coisas que só o Espírito pode fazer. E cabe a minha vontade, me dobrar ao Espírito em oração e realmente buscar isso diante de Deus. A gente vai ver aqui que a questão do conhecimento, a gente precisa do conhecimento de Deus, não é isso? E na próxima aula, antes de falar da salvação, eu queria fazer uma pausa no estudo em si, nesse livro, para trazer um pouco de um outro livro dele, que a gente vai falar um pouquinho só sobre a oração e o contato com Deus, e tratar tudo com Deus, ser tratado em tudo por Deus. Tratar tudo com Deus para que Deus possa tratar tudo em nós, para que a gente, de repente,
a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da oração, dessa comunhão com Deus ali, para que de repente a gente consiga dar um fôlego, a gente absorver melhor tudo isso, né? Trazendo a importância da oração e da intimidade com Deus nesse estudo. Aliás, na vida cristã certamente, mas a gente não pode passar nesse estudo sem isso, não tem como, sem confessar os pecados, sem pedir perdão. A gente tem que estar sempre nessa vida, nessa santidade, né? Não dá, chega de a gente só sentar aqui e ler uma coisa ou outra, poxa, um novo entendimento, não dá, não pode ser assim, não pode ser assim, a gente vai andar em círculos, a gente não vai avançar, se esse estudo todo não levar eu e você a realmente mais intimidade e conhecimento de Deus, que vem do Espírito, a intimidade, daquele conhecimento de João 17, aquela intimidade, aquele conhecer íntimo, não de conhecer de ouvir falar, não porque alguém comentou, não porque eu li tal coisa, não, é uma vida em eu trato tudo com Deus e Deus trata tudo em mim. Se esse estudo não nos levar a esse lugar, então não serviu de nada. O Watchman está falando no próprio estudo, não vai servir de nada. Não serve para nada. Mas fé em Deus, com muita oração, com muita devoção e a gente vai conseguir avançar nessa direção. Amém? Bom, então vamos lá. Nessa aula eu vou passar um pouco sobre esse anatomia da queda, não é isso? Uma análise um pouco melhor para a gente entender um pouco mais da queda e alguns tópicos aqui que eu separei. Este primeiro um pouco mais rápido, né? O estado original, a primazia do Espírito. Eu pincelei isso em outro momento, perdão. Em outro momento, no sentido de que e ele traz isso, principalmente nessa parte, né? Eu antecipei um pouco em outras aulas. Antes da queda, o ser humano, o Adão, tinha um contato com Deus, o espírito dele era vivo. Okay? Ele recebeu a vida de Deus, né? Quando vemos em Gênesis 2:7, lá, o sopro de Deus, que saiu da boca de Deus, né? Em contato com o corpo humano, com o pó da terra, surgiu a alma, mas aí o espírito veio da boca de Deus, assim por diante. Nós vimos isso na outra aula. Então, nós entendemos que Adão, ele tinha um relacionamento com Deus, ok? Nós fazemos algumas separações, né? Tem diferença, tá? Tem diferença porque tinha o livre-arbítrio, tinha as árvores que a gente vai ver aqui, né? O Espírito Santo não habitava dentro do homem, mas fora do homem, tá? Então, tinham coisas realmente, o contexto era diferente, não é isso? E aquele contexto era onde o homem tinha alma, as suas vontades, né? Deus fez o homem assim, com o intelecto, com as emoções e com as vontades, fez o homem assim, é para ser assim, tá? A gente não tem que ter medo nesse sentido isso faz parte do homem. Deus fez assim, então Deus queria que fosse assim, ok? E tinha o seu espírito, o homem tinha o seu espírito, tinha um pó, não é isso? A carne mesmo. E o Watchman traz a ideia de que era como se realmente o espírito estivesse já governando. Então, nessa origem, no estado original das coisas, o espírito do homem, ele tinha a vida, tá? E aqui a gente vai entender que não é exatamente essa vida eterna, né, com Deus, porque se fosse assim, o homem já seria, né, já estaria realmente no estado de plenitude com Deus, aí não voltaria a pecar, nem nada nesse sentido, que é o estado que a gente acredita que estaremos no final, né, isso de tudo, quando todas as coisas forem restauradas, esse estado de vida realmente eterna com Deus, o corpo incorruptível, o corpo realmente restaurado, a terra restaurada e assim por diante. Não era exatamente esse estado, mas era um estado onde realmente o Espírito tinha vida, mas não essa zoe, né? Não essa vida com Deus, essa vida de Deus, essa vida eterna, tá? Mas tinha o seu conhecimento de Deus. Como eu expliquei para os adolescentes outro dia, nós nascemos, o estado nosso pós-queda, né? Nascemos em um estado, em uma circunstância em que a nossa alma, ela tem vida, nosso espírito está morto, que a gente vai ver, está morto, está adormecido, e a alma ela começa a ganhar corpo, ela começa a crescer desde os primeiros momentos da nossa vida, os primeiros segundos de vida, os primeiros minutos de vida, tá? Toda a nossa vontade, toda a nossa emoção, todos os nossos sentimentos, todo o nosso intelecto começa a ser trabalhado logo que a gente vem à vida. E isso vai dando corpo à alma, a alma vai crescendo, vai enchendo, vai dando experiência, ela vai sabendo viver, sabe assim, ela que manda, não é isso? E o espírito está morto, o espírito não tem contato com Deus. E então, depois a gente fala mais sobre esse exemplo, mas nesse estado de Adão não, ele já é criado como que
me parece, ele não fala isso aqui exatamente, né? Mas a sua alma, né? Que ele já vai viver e assim por diante, mas num espírito que ele já está um pouco mais maduro, tá? Ele já está um pouco mais maduro, né? Como que é um bebê que ainda vai amadurecer, conhecer a Deus, ele já está caminhando com Deus, ele já tem um contato, ele já vê Deus, sabe assim? Porque Deus soprou e ali o seu espírito já tinha vida, ele já consegue enxergar Deus. Deus não precisa convencê-lo. Se converta, sabe assim, ande nos meus caminhos, né? Confesse seus pecados. Não. Ele já consegue ver Deus, o Espírito já tem vida ali, ok? Já tem alguma vida. E já influencia a sua alma, já influencia suas vontades, já influencia suas emoções, assim por diante. No entanto, a gente, não totalmente no sentido de que dessa vida eterna que a gente vai ver depois, tá? Mas o Espírito está vivo, tá? Diferente do nosso caso pós-queda, né? Então, esse é o estado original, onde o ser humano Adão foi criado com vida, com a alma, com o espírito, né? Tudo isso. E também, muito importante, com sua livre-arbítrio, né? Seu poder de escolha, seu poder de decisão. Então, que é o segundo tópico aqui que a gente vai falar. As duas árvores que estavam lá, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele traz esse entendimento muito legal para a gente realmente compreender um pouco dos nossos dias hoje também, claro. Essa árvore da vida, como ele traz, alguns irmãos pensam ou ensinam que é realmente como se fosse Deus oferecendo a vida em Jesus ali no Éden, tá? Como se fosse essa vida eterna mesmo, tá? E Deus proíbe uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus não deu esse conhecimento ao homem, Adão e Eva, Deus não deu, né? Estava lá na árvore, e Deus proíbe com muito cuidado, né? Bom, esse conhecimento eu não dei a vocês, isso eu não dei a vocês, você tem poder de escolha, não é isso? Você é um homem, que você tem uma alma, que você tem vontade, e você tem emoções e assim por diante, então você é livre, né? Para você fazer a sua escolha. Tá? Então ele traz essa ideia de, a árvore, o curioso é que a árvore é uma árvore de conhecimento, perceba, não é uma árvore, sabe assim, a árvore da prostituição, a árvore do vício, a árvore do pecado, não, é muito bonito, né, no sentido de que, poxa, é mais conhecimento, não é isso? É mais sabedoria, é mais entendimento, é mais compreensão das coisas, é mais controle das coisas, sabe? Me parece que é um negócio assim e, no entanto, é uma árvore que nos leva para longe de Deus, né? Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, um conhecimento que Deus não deu a Adão e Eva, né? Deus não deu a eles, no entanto, Ele colocou lá para realmente o homem ter a sua possibilidade de escolha. E nesse tópico é interessante a gente pensar que realmente a proibição de Deus não é para tentar o homem nesse sentido, né? Deus está tentando o homem e Deus proibiu, colocou lá, o que é proibido é mais gostoso, aí a gente vai e... Não tem nada disso, mas ele vai enfatizar isso, tá? Mostrava realmente o amor de Deus, no sentido de que, tem conhecimento, olha, que você tenha e o livre-arbítrio, isso é que é importante, no sentido de que nós não somos os robôs de Deus, né? Coisa nesse sentido. A gente sabe disso, mas não vale a pena a gente reforçar. Então, o curioso disso tudo é que essa árvore do conhecimento, né, tem um passo a passo, assim, entre aspas, né, do inimigo a atuar, em como ele vai nos tentar. Mas o que me chama a atenção é essa questão do conhecimento, né? Que é o que o Atmani vai pontuar aqui também nessa parte do livro. E ele fala, muita atenção, porque o homem errou, o homem pecou, o homem foi separado de Deus, o espírito do homem morreu pela ambição do conhecimento do bem e do mal, por desejar conhecer o bem e o mal, tá? Então, me parece que o conhecimento de Deus não era suficiente para o homem, não é isso? Não era tudo que Deus promoveu, que Deus deu, que Deus viveu com eles, conviveu ali junto, né? Andou junto, tudo isso não foi suficiente para Adão e para Eva, né? E então eles se perderam em busca desse conhecimento, o que isso tudo é muito curioso, tá? A gente vai ver mais em detalhes aqui agora, como citaria essa terceira parte, tá? Porque, então nessa terceira parte aqui a gente vê um pouco esses passos que Satanás orquestrou para alcançar Eva, ele coloca que é de fora para dentro, tá? Corpo, alma, até alcançar o espírito, né? Do externo para o interno, realmente nesse sentido, tá? Do externo para o interno,
com o corpo, com o desejo, depois a alma, com a ambição do conhecimento, e até o espírito está morto nesse sentido. Então, nós vemos o texto de Gênesis 3, 6. Eu não vou ler o texto todo, mas os passos que ele traz, tá? Quando Satanás foi tentar o corpo de Eva. A gente está falando do cenário aqui das duas árvores, tá? Onde o ser humano escolheu o pecado. Então, estamos estudando a questão do pecado aqui em Gênesis, na origem de tudo, o pecado original, e como isso ocorreu e como isso foi feito, para a gente entender melhor, que foi no corpo, na alma, e o espírito sofre com isso, porque eu falei para vocês que o espírito estava vivo, ok? O espírito estava vivo. Então, ele incomoda a alma nesse sentido. Bom, tem alguém aqui que também, a alma dizendo para o espírito, pensando, né? Bom, eu mando aqui, isso é a minha vontade que governa, mas o espírito aqui está me influenciando, o espírito aqui está, não faça isso, faça assim, faça assado. Lembra que falamos de como o espírito trabalha na aula passada, através da intuição, da consciência, dessas coisas? Então, o espírito está lá, né? Tem um corpo, ele está vivo, né? Ele está incomodando. Mas ainda assim, a vontade ela tem o seu próprio desejo, sua própria escolha. E foi o que aconteceu, como ele traz aqui. A Eva viu a árvore que era boa para comer. Não é isso? E ele fala, bom, isso é a concupiscência da carne que foi estimulado primeiro. A primeira coisa que foi estimulada em Eva foi realmente um fruto que parecia bom de comer, gostoso, né? Um negócio bom, belo, assim, bom, eu quero comer isso, sabe, assim, no sentido de físico mesmo, de apreciar. Tudo isso fala da alma, mas fala do corpo primeiro, ali do pó, de ver, sabe assim, e desejar algo nesse sentido. E depois ele fala a emoção, a árvore era uma delícia para os olhos. Ok? A concupiscência dos olhos agiu sobre a emoção da alma. Então, falamos que a alma tem as suas emoções, a sua vontade. Então, aqui já a alma de Eva está sendo tocada, né? Já está reagindo aos estímulos externos, que é o que falamos na aula passada. Não é isso? A alma sempre troca estímulo com o externo, com as circunstâncias, e é exatamente o que aconteceu aqui, tá? A concupiscência da carne, estimulada primeiro, tá? Que ela viu que a árvore era boa para comer. A emoção, a árvore era uma delícia para os olhos, né? A concupiscência dos olhos agiu sobre a emoção da alma dela. E na sequência, a vontade e o intelecto. A árvore era desejável para ter sabedoria. O orgulho da vida revelou a agitação incontrolável da sua vontade e mente. Isso aqui é o que ele vai pontuar, que ele vai dizer o seguinte, bom, que perigosa é a emoção humana quando é dona das circunstâncias. Olha, certamente a fruta deveria ser talvez muito desejável, né? Muito bela. Uma delícia para os olhos, boa de comer, tudo isso. Agora, provavelmente tinha outras frutas muito bonitas também, não é isso? E talvez o fruto da árvore da vida, não sei, provavelmente seria muito mais bonito, talvez, né? Agora, o que chama atenção e o que ele vai pontuar aqui é a árvore era desejável para ter sabedoria, que é o que a gente falamos aqui do conhecimento. Então, era boa de comer, era desejável aos olhos, era tudo isso. Agora, poxa, sabedoria é muito tentador, não é isso? Esse conhecimento é muito tentador. Quem não queria ser o mais sábio de todos? Quem não queria ter o conhecimento de todas as coisas? Quem não queria, sabe? Então, me parece que e ele chama atenção a isso. É o ponto-chave, é o ponto principal onde leva a Eva a ser enganada nesse sentido, tá bom? E ele fala aqui, Eva não foi impulsionada apenas por apetites físicos, mas por sua incontida curiosidade pela sabedoria. Embora a busca por conhecimento parecesse legítima, ela induziu a rebeldia do espírito, pois a mente inverteu a ordem de Deus. Aí ele fala, é muito curioso, né? Quando uma pessoa tentar aumentar o seu conhecimento praticando apenas ginástica mental, com livros, sem depender de Deus, sua alma se agita e esgota a sua vida espiritual. Porque o intelecto foi a causa principal da queda. Deus, para salvar a humanidade, utiliza a loucura da cruz para destruir a sabedoria dos sábios. A árvore do conhecimento fez o homem cair, por isso Deus emprega o madeiro da loucura em lugar de depender do intelecto. Bom, muita coisa faz sentido a partir disso, né? A loucura da cruz, Deus usa os loucos para confundir os sábios, toda essa ideia está na origem, perceba que está na origem, no sentido de que, o desejo pelo conhecimento, o desejo por saber mais, por entender mais, por conhecer algo que Deus não deu, leva a Eva a essa situação, né? Depois ele fala que
Adão, diferente de Eva, não foi enganado. Adão foi simplesmente levado pela sua, entre aspas, idolatria a Eva, pela sua ligação emocional, e ele cedeu a Eva nesse sentido. Mas não fala o texto que Adão foi enganado, né? Eva é muito clara que Eva foi enganada. Mas todo no contexto da alma, tá? Porque a vontade está na alma. E aí Eva não usa a palavra de Deus nem nada, né? Isso, Eva realmente simplesmente conversa com a serpente nesse campo da alma, simplesmente, do entendimento das coisas. Ela sente todo esse desejo, toda essa ambição, toda essa vontade. E ele fala, bom, é legítimo. Assim, você querer conhecer é legítimo, você querer saber mais, tudo isso é legítimo. O problema é que isso tudo governar você, se isso tudo governar a gente, se isso tudo for conhecimento, esse conhecimento, ele fala, bom, você está estudando o homem espiritual, né? Esse conhecimento espiritual, conhecimento de coisas espirituais. Tudo isso pode simplesmente ficar na alma, e se isso não fosse o suficiente, isso pode realmente te levar à morte do espírito, levar o seu espírito a morrer, ok? Porque o conhecimento do bem e do mal, a gente se perde ali, a gente não sabe distinguir o que é o que, a gente se perde, fica perdido. A gente não está falando aqui exatamente da desobediência, que normalmente nós estudamos em Gênesis, né? O pecado, da desobediência, de tudo isso e tal. Certamente tem tudo isso, mas a gente está dando uma atenção aqui, que é o que o Atmani vai trazer nesse momento, a atração e o desejo pelo conhecimento. E aqui a gente está reforçando um campo e um dom que Deus deu da alma, que é a parte do intelecto, ok? Então, isso desligado do Espírito, isso desligado de uma comunhão com Deus, isso desligado da vida zoe com Deus, isso desligado de uma aprovação de Deus, inclusive, bom, meu filho, você deve conheça mais esse tipo de coisa, menos esse tipo de coisa está muito misturado, tem muita coisa do mundo, tem muita coisa suja, tem muita coisa que não vem de Deus, percebe? E a gente se perde muitas vezes nisso, tá? A gente perde muitas vezes nisso. Agora, ele também fala que isso é o que chama mais a atenção, do conhecimento, mas ele fala da concupiscência da carne e dos olhos. Esse do pecado original, do buscar, do conhecer, ainda é um pouco mais sofisticado. O baixo nível, esse primeiro nível que ele fala, que é a concupiscência dos olhos e da carne, que aí, a todo momento estamos estimulados a isso, ok? Eu dei atenção aqui ao do conhecimento, porque ele dá essa atenção e porque nós estamos falando de estudos, estamos sempre falando dos estudos, das coisas, do conhecimento aqui e tal. Então, a gente precisa dessa atenção. Mas os pecados que são mais, entre aspas, comuns a nós, não é isso? Os vícios que nós temos, as coisas que nós temos que lutar, os pecados, as dificuldades, tudo isso que nós temos que buscar na santidade, são a concupiscência da carne, dos olhos. A gente vive essas tentações o tempo todo e nós estamos sempre tendo que vencer esse tipo de coisa. Então isso é do original, isso é de sempre, desde o início, de Eva. Começou assim, por isso ele fala, bom, tem uma ordem aqui a qual Eva foi tentada. Ela foi tentada na carne, nos olhos e na sabedoria, no desejo do conhecimento. Tudo isso tem a ver com uma independência de Deus. Eu não quero depender de Deus, eu não preciso depender de Deus. Para isso eu desobedeci, mas eu fui levado a um engano pela concupiscência da carne, dos olhos, da sabedoria, do conhecimento, ok? Tudo isso são as coisas da alma. E Adão, a mesma coisa, na emoção, no sentimento, no seu amor ali por Eva, nesse sentido, a qual deixou a razão de lado, deixou o conhecimento do Espírito de lado, deixou tudo que... Perceba, são coisas legítimas. Estamos falando da esposa ali de Adão, não é isso? Eles são um casal, Deus deu, ele ficou muito feliz com tudo isso. Agora sim eu tenho alguém que se parece comigo, Adão falando para Deus, e ele amava ela, e é legítimo tudo isso, e tem que dar ouvidos a Eva, não é isso? Ele tem que conversar, bom, o que você acha, tal coisa e tal. Eu estou falando aqui dos nossos relacionamentos, do casamento, enfim, amigos. Só que nada disso substitui o conhecimento de Deus. Isso é que é tudo. Isso está na origem, isso está no Éden. Isso não é novo, isso não é da hora. Né? Alguém inventou isso agora. Quem está te aconselhando, que está falando isso? Não, isso está aqui, cara, na origem de todas as coisas. Por mais que você tenha a melhor intenção possível, a melhor conhecimento, mais sábio de todos, por mais que você ama aquela pessoa de fato, e você quer agradar aquilo, mas espera lá, toma cuidado, vamos escutar Deus aqui, o Espírito primeiro.
sabe? E estamos falando de pecados exagerados, não. Estamos falando de coisas legítimas, sabe? Um conselho de um amigo, da esposa, o que você tem que fazer, tomar decisões, assim por diante. Por isso que na próxima aula eu quero falar sobre tratar tudo com Deus e ser tratado em tudo por Deus, que é de um outro livro que ele traz. Porque, como já falamos, nós temos essa tendência ali, igual no Éden. Bom, eu escutei, fui enganado, minha alma foi alcançada, já passo para o outro, não é isso? Adão já foi levado também, todo mundo, e a gente já vai empurrando com a barriga. Isso tudo são as emoções, o intelecto, o conhecimento, a concupiscência da carne e dos olhos, leva a gente a pecar. Se isso não for suficiente, o pecado nos afasta de Deus e o espírito agora está morto, que é o que ele vai falar na sequência aqui, ó. Toda essa ambição pelo conhecimento, a concupiscência da carne e dos olhos, esse desejo, meu filho, olha só, você simplesmente perdeu o contato com Deus. Simplesmente o seu espírito está morto para Deus. E é o que ele fala isso aqui, não é isso? Nesse tópico 4 aqui, não é isso que ele fala? Da consequência, a morte do espírito, a morte, a mente obscurecida, tá? Então, para a gente fechar essa primeira etapa aqui, ele traz, nesse tópico 4 agora, tá? É porque tudo está muito próximo, muito entrelaçado, e a gente avança ali, tá? Falamos aqui dessa dinâmica, ok? Da concupiscência da carne, dos olhos, da alma, como isso aconteceu ali com Eva, como isso chega a Adão, tá? Tudo no campo da alma, porque a vontade está na alma, a vontade está na alma, a vontade está na alma. Então é a sua alma que peca, é a minha alma que peca. Depois a gente vai ver aqui, bom, se é a sua alma que peca, é a sua alma que precisa de salvação, de regeneração, ok? O seu espírito precisa crescer, precisa ser alimentado, mas para que influencie a sua alma, para que ele influencie as suas vontades, as suas decisões, as minhas decisões, assim por diante. Ela que precisa ser alcançada. E para alcançar uma alma, só uma outra alma. E aí vem Jesus, assim por diante, a gente vai ver aqui. Então, esse tópico 4, a alma que busca pela independência, que eu falei rapidamente, ele traz essa ideia de que, bom, nós buscamos essa independência, tá? Afastados de Deus, o ser anímico, o ser que busca as coisas do intelecto, da alma, das vontades, ele quer cada vez ser mais independente e ele vai se afogando nisso ao ponto de, o que é muito triste, não é isso? Talvez estejamos um pouco mais sofisticados, errando aqui no conhecimento, buscando conhecimento diferente, coisa assim, a nossa mente está bagunçada, mas no entanto a gente não tem lá nossos vícios, agora nós chegamos a um ponto de não só ser dominados pela alma, mas ser dominados completamente pelo corpo, que é o que ele vai trazer aqui, uma independência de Deus, não quer depender de Deus e você acaba dependendo do pecado, dependendo das suas vontades, assim por diante, e a gente estamos falando dos casos mais tristes, cara, a dependência do corpo mesmo das coisas, da droga, do vício, sabe, as drogas, o álcool, assim por diante, os casos mais tristes, cara, que o ser humano pode alcançar, ok? Então, uma vez que Satanás entrou pelo corpo, alcançou a alma e matou o espírito, e aí nós somos dominados por a alma, e lá estamos lá cometendo nossos erros, e podemos descer mais ainda um grau de pecado, de tristeza, de nos afundar realmente no poço, que é depender completamente do corpo, sabe assim, no sentido desses vícios mesmo, de dependência e assim por diante, tá? Tudo isso compõe essa independência que nós queremos e acabamos dependendo de outras coisas, tá bom? E para reforçar essa questão do pecado, da alma, da vontade, ele traz 3 textos aqui, muito simples, muito rápido. Miqueias 6, 7, o pecado de minha alma, ok? Ezequiel 18, 4, a alma que peca, essa morrerá. Levítico 17, 11, é o sangue que faz expiação pela alma, que é o que a gente vai ver na sequência aqui, tá? Uma vez que pecar é coisa da vontade da alma, a expiação deve ser realizada para a alma, que é o que eu pincelei aqui no sentido de a alma de Jesus precisa morrer, Jesus precisa dar vida, uma alma por uma alma por várias almas, tá? O que compõe a alma é o resumo do espírito do corpo, é a alma, ok? A gente já falou sobre isso, tá? Então, nesse próximo tópico, tá? Eu tô passando aqui um pouco mais rápido, até porque também é um pouco, apesar de estar dividido por tópicos aqui, é um pouco mais, a gente dividiu para facilitar, né? Porque ele faz isso também no livro, mas é tudo muito junto, né? É tudo um compilado só, tá? E estamos já falando então das consequências, porque nós falamos do estado original, onde o espírito tinha vida, falamos do como o Satanás vem, tenta Eva e leva Adão também a tudo isso, tá? E agora o espírito está morto. E aqui deixa eu só ler ele traz esse texto, né, de Gênesis 2:17. No dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Adão não morreu fisicamente, não é isso? Ele viveu por centenas de anos na sequência. Depois disso, foram expulsos do paraíso. Eva também viveu muitos anos. No entanto, Deus fala que, bom, um dia que você comer dessa fruta, um dia que você se alimentar dessa árvore, desse conhecimento, certamente morrerás. Então, é nesse texto também que o Atmani vai trazer esse princípio, enfim, que o espírito está morto, tá? Então, tem outros textos, a gente já falou, a gente vai falar, mas o espírito está morto, o homem está vivo, o homem tem a sua alma, tem as suas vontades, o espírito está lá, mas está morto para Deus. O espírito não conhece Deus, o espírito não vê Deus não vê o espírito, sabe assim, está morto, não tem vida ali. E ele fala, né, cientificamente, a morte é o afastamento da comunicação com o meio ambiente, ok? A morte é o afastamento da comunicação com o meio ambiente. Logo, a morte do espírito é o afastamento absoluto da sua comunicação íntima com Deus. Percebe? Então, separados estamos da glória de Deus, destituídos fomos da glória de Deus, não temos mais acesso a Deus, por isso que precisamos de que uma alma, enfim, nos salve, né? Pague por nossas almas e assim por diante. Então agora estamos afastados de Deus, estamos destituídos da glória de Deus, nosso espírito não tem mais o Espírito de Deus, precisamos da obra que Deus vai fazer por nós para resgatar a nossa alma, trazer vida ao nosso espírito e assim por diante, ok? E a consequência disso tudo é o homem ser governado pela alma, ok? Como já falamos aqui, um homem que não tem o espírito, que o espírito está morto, que o homem que agora o espírito está morto, não tem mais essa vida com Deus, essa intimidade com Deus, simplesmente a alma governa totalmente, ok? E muito legítimo, né? Tudo parece muito ok, tudo ordenado, não tem exageros. Me parece quando tem exageros, mas perceptível quando é dominado, governado pela carne, né? Isso, pelo pó. Que eu falei dos vícios, que a gente vê as pessoas as situações bem mais complicadas. Me parece assim, a gente olha a humanidade normalmente condena, né? Bom, aquele ali já era, aquele ali não tem o que fazer, são mais visíveis, são mais dramáticos, ok? No entanto, Eva simplesmente não foi tentada por uma árvore do pecado, não, foi pelo conhecimento mesmo, ela queria saber mais, ela queria ser independente, ela queria, sabe assim, e ele fala, bom, isso é da natureza do ser humano almático. Essa independência de buscar simplesmente resolver tudo e conhecer tudo e se virar com tudo é uma tendência do ser humano almático, do ser humano anímico, no sentido de que, bom, ele não quer depender de Deus, ele não precisa de Deus, ele vai buscar suas soluções, ele vai buscar resolver seus problemas, ele vai buscar, enfim, governar a sua própria vida. E isso sem a gente saber, sem a gente ver, porque a gente não está nos vícios lá exagerados, nós não estamos tão feios assim para a sociedade. Mas a gente está achando que está, sabe? E aí Deus está, bom, vocês estão aí sendo governados por alma, vocês nem percebem, vocês não conseguem enxergar, vocês não conseguem ver na sua mente, as batalhas na mente, assim por diante, que está dominando você, que está governando você, sua vida, as decisões que você toma, as suas emoções, uma bagunça, tudo isso uma loucura, e vocês vivem, né, em toda essa loucura aí, achando que estão vivendo pelo espírito, porque as emoções é uma montanha-russa, como falamos, sobe e desce, aquela coisa toda, que tudo isso influencia a nossa alma, influencia, aliás, a nossa vontade, nossas vontades são guiadas, a gente acha que está tomando a melhor decisão possível, e simplesmente foi uma emoção ali, uma reação ao estímulo externo. O curioso é que, eu não coloquei exatamente aqui, mas ele traz, nessa parte também, é que, bom, tem seres humanos que desenvolvem um espírito forte, sem ter um espírito com Deus, sem ter a vida com Deus. Eu estava falando desse exemplo anterior e eu queria falar e juntar essas duas coisas para a gente caminhar aqui para encerrar. No estado original, o espírito estava vivo, ok? Então o espírito morreu. Então eu e você já nascemos com o espírito morto, tá? E aí a nossa alma, ela está viva, né? Quando nós nascemos, está viva e ela vai, bom, é a minha tomada de decisão, quando eu vou chorar, porque eu quero um leite, porque eu quero mamar, porque eu quero, sei lá, qualquer coisa, quando beber, tudo isso a alma já está trabalhando, ela já está crescendo, ela já está tomando forma, tá? Eu sou um ser humano anímico, nesse sentido mesmo, não tenho o que fazer, o espírito está morto, eu estou separado, eu herdei isso do primeiro Adão, herdei isso, e eu e você, todos nós, ok? Então, a nossa alma está lá ganhando corpo, crescendo, sabe? Inchando, inflamando, sabe? Um negócio assim. E aí você tem lá o espírito, bebezinho, pequenininho, que está morto, que não sabe de nada, não conhece nada. Lá pelas tantas, na minha vida, na sua vida, Deus se apresenta e fala, olha,
eu estou aqui. Eu sou o Senhor da vida, eu posso te encher de vida. Você aceita caminhar comigo? Eu criei você, eu realmente fiz você, eu sei por que você nasceu, eu sei por que você está aí. Não tem nada a ver com essas coisas do teu pensamento, da tua alma e do teu intelecto, que você acha que está aqui por acaso, que você está vivendo esses dramas. Não tem nada a ver com isso não, olha só. Eu sei a história que você vai viver, eu sei o porquê você está aqui. Deus falando do seu espírito. O seu espírito enche de vida quando você diz assim, sim, Senhor, eu aceito tudo isso e eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. O Espírito nesse momento ganha vida. Só que é como nós vemos Paulo falar o tempo todo, ele vai se alimentar de leite porque ele é um bebê. Ele não sabe de nada, ele está começando a conhecer mais de Deus. Então assim, é um processo lento, né? Trabalhoso, demorado, mas ainda assim precisa ser feito, essa corrida, essa carreira com Cristo precisa ser vivida, só que custa demais, custa muito para mim e para você, porque ele tem que tomar a alma está lá na frente, a alma está inchada, está grande, está enorme lá, está dominando toda, pensando um monte de coisa, um barulho, e o bebê lá, que o Espírito nascendo, que viu Deus agora, está começando a tomar forma, começando com leite. Sabe que ele chegou atrasado assim? Sabe que ele está em desvantagem? Até que a alma que está ocupando aquele espaço comece a ser incomodada por um outro ser que eles chamam de espírito, tentando ocupar o mesmo espaço, tentando ali, sabe assim, crescer também, incomodar a alma. E a alma começa, tem alguma coisa aqui que está me incomodando, sabe? Alguma coisa que está crescendo aqui, o espírito está crescendo à medida que você lê, que você conhece de Deus, que você busca o Senhor, que você trata tudo com Deus e deixa Deus tratar tudo com você. Nesse momento a alma, o espírito vai crescendo, ganhando forma e vida de Deus, ao ponto que esse espírito vai começar a influenciar essa alma que já está grandona lá, mas o espírito é nobre, o espírito não reage às circunstâncias externas, não, esse é a sua alma, o espírito está em contato com Deus, ele recebe de Deus o conhecimento, vem de Deus, é um canal, você só pode se relacionar com Deus através do espírito. E o Espírito recebe esse conhecimento de Deus, recebe essa vida de Deus e começa a apontar para a alma, só alma, calma aí, cuidado com essas decisões aí, cuidado com essa vontade aí, vamos ponderar, sabe? Vamos buscar em Deus aqui, me escuta um pouco. O Espírito falando para ela, me escuta um pouco aqui, me dá um pouco de ouvido, se acalma um pouco aí, cala essas vozes, esse barulho, tem muito barulho. E é muito difícil, é muito trabalhoso, porque nós estamos lá querendo a alma impulsionada, grande, já batalhando, treinando, travando batalhas e guerras, sendo estimulado o tempo todo, e o Espírito está lá querendo crescer, beber. Por isso é muito difícil. Toda a nossa trajetória é muito difícil. É por isso que Deus garantiu que a obra que Ele começou, Ele vai terminar na minha vida e na sua vida. Esse Espírito ele vai crescer, ele vai influenciar a alma, ele vai governar a alma, porque a alma viu que é bom ser governada por Espírito e cedeu o governo ao Espírito, a vontade, as emoções para serem governados pelo Espírito. Então, quando vem pensamentos estranhos, esse pensamento não é meu, sabe? Isso é coisa do inimigo, isso é coisa do externo, do mundo aí, sabe? Quando vem as vontades estranhas, quando vem os pecados, calma aí, o Espírito vai falar, não, isso é coisa aí, ó, do velho homem. Quando não havia espírito aqui, quando o teu espírito estava morto, não, agora o teu espírito tem vida aqui, cara, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para guiar as coisas, porque esse espírito está em contato com o Espírito de Deus e está trabalhando, se regenerando, edificando, construindo, e não só você, o corpo de Cristo inteiro sendo trabalhado e regenerado. Vamos por ver, a obra é muito grande, é muita coisa para fazer, porque se uma vida, que se parar para tratar uma vida, uma única alma, um único ser, tem tanta coisa para ser tratada, para ser regenerada, para ser deixado de viver, os vícios para deixar, tanta coisa que precisa de restauração, regeneração, porque a alma está ali governando há tanto tempo, estamos tão viciados a isso, tão acostumados a isso, que é só o que sabemos, é só o que parece que é o melhor caminho, ou parece ser o único caminho, até que o Espírito mesmo comece, sabe? Então precisamos. E aí o Espírito não vai ter o que fazer, não vai ser só através do estudo aqui não, porque ele fala, cuidado, inclusive com os estudos de coisas espirituais, sei lá. Mais vale mesmo eu e você gastarmos tempo com Deus e pedir, falar em línguas e orar, pedir ao Pai, ministra os nossos corações, ensina os nossos corações, ensina a minha mente, ensina as minhas vontades, ensina o meu espírito, traz vida de tudo o que você já ouviu durante essa vida. Todos os sermões que você já ouviu durante essa vida, tudo isso precisa gerar vida em mim e em você, sabe? Esse Espírito ele precisa influenciar a nossa alma e as nossas vontades, tudo isso. Então, fé em Deus, a gente vai caminhar nessa direção. Então, o que eu estava falando antes,
Esse é o ser humano pós-queda que se converteu, assim por diante, está nessa batalha. E ele fala, bom, tem homem e tem mulher que desenvolve o espírito, não esse espírito em vida com Deus, mas fortalece esse espírito com outras coisas. Feitiçaria, bruxaria, qualquer coisa. Os seres humanos que aprenderam a desenvolver esse espírito, só que os relacionamentos desse espírito com eles, desse espírito deles é com outros, com demônios, com inimigo, com outras coisas. E eles estão lá, buscando lá a sua influência espiritual, ser governados por aqueles espíritos e assim por diante. Percebe? Então, bom, é intrínseco ao homem buscar o conhecimento e também buscar desenvolver esse espírito. Tem uns que vão buscar desenvolver esse espírito e eles podem encontrar Deus e desenvolver com Deus e graças a Deus por isso vai ser maravilhoso, ou simplesmente podem cair no engano de desenvolver o espírito com demônios e assim por diante. É outra coisa. Aí você tem o ser humano normal, mais comum, eu e você, somos tentados pela carne o tempo todo, tentando governar pela carne, tentando governar. Ou então pela alma, pelo conhecimento, pelo saber, pela essa dependência, pela essa independência. Eu sou independente, eu sei tomar as decisões, eu sei governar a minha casa, eu sei governar a minha família. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Se Deus não conduzir a minha história, a sua história, assim, estamos... É triste. É triste, vamos andar em círculos. E certamente só ler tudo isso não vai ser o suficiente. E essa ênfase eu vou dar na próxima lição. Deus está me incomodando muito nesse sentido, e os irmãos aqui também da igreja local, eu acredito, a dar atenção devida ao que precisa da nossa atenção, precisa realmente da nossa devoção, né? Então precisamos desse equilíbrio, não é isso? Entre conhecer Deus e relacionar com Deus nesse sentido, mas o conhecer ele tem que ser uma coisa só íntima, no sentido de que eu estou me relacionando com Deus, estou conhecendo, estou me relacionando. A gente não deveria separar as coisas nesse sentido. O conhecimento intelectual que eu estou falando. O conhecer mesmo de João 17, essa intimidade próxima, esse relacionamento íntimo, como casal, como quem conhece tudo um do outro, e a gente não para estudar o outro, não é isso? Num relacionamento no conjugal, assim, bom, vou estudar toda a ficha técnica da minha esposa, vou conhecer toda a história, tudo, não, é vivendo, é me relacionando, é enfrentando os desafios, é passando por dificuldades, é sorrindo com coisas boas, é vivendo, é relacionando nessa intimidade que o conhecimento aparece. Bom, então eu espero que tenha ficado claro toda essa lição, né? Como eu falei, é um pouco mais simples, mas eu demorei um pouquinho mais para fazer, mas fé em Deus saiu. Como eu falei, eu não estou com pressa. Se você tem um livro, você pode ler, você pode dar as suas lições, certamente, mas eu vou sugerir para você, ou para vocês, para que a gente estude isso com calma, tá? A gente precisa que o Espírito Santo traga vida em nós através de tudo isso. Amém? Então vamos orar, vamos continuar orando, vamos realmente seguir firmes nessa caminhada aí. Tá bom, meus irmãos? Até mais.